Bem-vindos ao Livrosofia, o podcast onde os livros conectam mentes e corações. No episódio de hoje, nós vamos falar sobre um autor que não mencionamos ainda aqui no Livrosofia, que é o Saramago. Gente, Saramago, né, clássico, autor português. Muita gente conhece pelo ensaio sobre a cegueira e nós vamos falar hoje sobre as intermitências da morte. E para falar sobre esse autor maravilhoso, eu trouxe alguém aqui que é um cara bacanérrimo. É o Alexandre Carvalho. Bem-vindo à Livrosofia. Obrigado, eu que agradeço. Olha, eu conheci o Alexandre há pouco tempo e já me encantei. Um cara super criativo, ele é jornalista, gestor de comunicação com mais de 30 anos de experiência na área, movido pela paixão de conectar pessoas por meio de boas histórias. Não é à toa que ele está já há algum tempo ocupando o cargo de diretor de conteúdo da Rede Vitória de televisão, não é isso? Mas tem uma experiência larga em outras redes de TV e está aqui com a gente para contar. E eu quero que você comece, Alexandre, contando por que Saramago. Eu já sei aí, numa conversa prévia, que tem uma relação aí com o seu encontro com a sua esposa, né? Então, conta qual a sua relação com esse autor tão importante para a literatura mundial. Flávia, antes de mais nada, quero agradecer a chance de estar aqui conversando com você, que é muito prazeroso, né? Falar de literatura é muito prazeroso. O Saramago entra na minha vida por muitos motivos, assim. Mas, fundamentalmente, porque o Saramago, ele é, na minha percepção, um provocador, assim, né? No jeito da escrita, ele é um provocador. Então, eu ainda era mais menino, né? Acho que eu tinha uns 30 anos quando eu comecei a ler José Saramago, assim. E eu fui me encantando pela obra dele. Eu sou muito de períodos, assim. Tem períodos que eu quero ler autores de língua portuguesa. E esse era um período que eu queria entender mais a nossa língua, né? E aí caí em Saramago. Comecei a ler, fui me apaixonando. Saramago, mais à frente da carreira dele, é o único escritor de língua portuguesa a receber o Nobel de Literatura. Só por isso eu acho que a gente tem obrigação, inclusive, de ler Saramago, né? Então, ele foi entrando na minha vida. Depois de muito tempo, mais ou menos 5, 6 anos, eu sempre tive essa relação de pegar, vez ou outra, algum livro de Saramago. Encontro minha esposa, a gente se encontra na vida, e conversando, aquelas conversas de quando a gente está começando um relacionamento, o que você gosta, o que você não gosta. E a gente falou de literatura. E ela perguntou assim, para quem é seu escritor preferido? Eu falei, José Saramago. Ela falou, não é possível. Ela falou assim, é o meu também. Eu estou sem a minha aliança que eu pedi para largar, mas a gente tem uma frase do Saramago na aliança que é, não tenhamos pressa, mas não percamos tempo. Então, para resumir a história, assim, o Saramago é um provocador e tem provocado muitas coisas na minha vida. Inclusive a aproximação com a minha esposa, enfim, ele é um provocador, por isso que ele entrou. Que história linda, né? Adorei, gente, muito, muito bacana, né? E é interessante o Saramago que ele não é um leitor fácil, né, gente, de começar. Não, por quê? Eu acho que a grande originalidade dele está na técnica. Também Ele quase não pontua. Ele tem páginas inteiras, só com vírgulas. Então, você tem que, às vezes, parar. Não é fácil você... Eu confesso que eu estranhei um pouco, assim. Antes do Intermitências, eu tinha lido Ensaio sobre Cegueira, e foi o livro que eu comecei e parei algumas vezes, porque, sabe, assim, a gente não está acostumado, tem que dar uma respirada. E outra coisa que ele faz é que ele não coloca maiúsculo em nada. Né? Os nomes não colocam maiúsculo. Então, assim, ele é original, ele é absolutamente original em muitas coisas, na técnica de escrita, nas ideias, nas provocações e eu acho que nas metáforas que ele faz, né? Ele faz metáforas que servem para tantas áreas da nossa vida que tem horas que você tem que parar, não é um livro que você... respirar e pensar. Sim. O que ele está dizendo com isso, né? Eu tenho um pensamento muito relacional. Eu sou aquela que começa com uma coisa e dou umas viagens, inclusive na minha fala. Eu vou, mas eu volto. Né? E muitas vezes eu te parava e falava assim, cara, isso tem relação com isso. Cara, será que ele está falando disso? Aí você pensa em política, em economia, né, em psicologia e tudo. Então, assim, o cara realmente é um gênio, né? É incrível. E aí, ele começa a obra com uma frase muito impactante, que é, no dia seguinte, ninguém morreu.
né? E invoca uma euforia coletiva sobre essa questão de que o ser humano poderia ter superado a morte. Sim. Né? Então, no primeiro momento, imagina, ninguém vai morrer, que coisa maravilhosa, né? E aí, ao passar do tempo, ele vai mostrando, né, os resultados catastróficos, os impactos catastróficos do que é uma vida sem a morte, né? E aí, só que o que eu achei muito interessante é que como o ser humano ele é arrogante, principalmente uma jornalista interpreta errada, né, a fala de um menino que vai falar sobre o avô. Cria, né, um factoide. Né, um factoide. E aí as pessoas ficam com a ideia de que a força do pensamento superou a morte. E como a gente tem teorias e correntes de pensamento, eu não estou me referindo à força da vontade humana como categoria filosófica, mas estou falando dessa ideia de que, né, a gente pode tudo pelo pensamento. Fala um pouquinho para a gente sobre isso. Acho que esse tema é interessantíssimo. Assim, eu acho que tem várias coisas aí, né? Quando você fala dessa primeira frase, assim, né? É curioso que se você pegar a linguagem atual, a ação de qualquer coisa, né? De qualquer coisa relacionada à comunicação, por exemplo, se a gente pegar as redes sociais, a ação precisa acontecer muito rápido, né? Você não tem mais tempo de fazer, vou desenvolver, 30 minutos depois vai ter uma ação. Eu participei recentemente de uma palestra e a pessoa estava fazendo uma leitura, um comparativo da construção das narrativas de filmes da década de 90 e agora. Ela falou assim, na década de 90 você tinha as ações acontecendo a partir dos 30 minutos. Hoje isso é impensável. Eu acho que isso mostra como o Saramago é atual, né? A primeira frase, você tem claramente uma ação que te provoca. Como assim? Né? Ninguém vai morrer amanhã. Então, acho que ele nesse sentido que eu acho que ele é provocador, né? Ele sai desse status quo, dessa pasteurização que a gente vê hoje e propõe uma outra leitura. Eu acho que o Saramago provocou uma série... Nesse livro, por exemplo, ele traz questões muito profundas do ser humano, né? Que eu vou lendo o livro do Saramago e eu vou me colocando naquela situação. Por exemplo, quando as pessoas descobrem que podem levar os parentes mais velhos que estão próximos de morrer e que não morrem naquele lugar para um outro país, essa discussão ética, o que faço com o idoso, o que não faço com o idoso, é uma coisa muito presente, né? Eu vivo isso na minha vida. Hoje a gente morre, mas houve um aumento da longevidade. Sim. Então, em parte, a gente enfrenta... Interessante que, né, a época que ele escreveu o livro, e o problema real que a gente está vivendo hoje, porque é uma questão, né? Como lidar com os idosos, principalmente aqueles que já não têm mais autonomia, né? Com toda a estrutura. E como você, enquanto pessoa, lida com aquilo. Porque... Assim, né? Sem a gente estabelecer um valor aqui, não estou falando um valor ético, estou falando assim, é um trabalho, né? A pessoa idosa, quando ela tem problemas de saúde, ela impacta o cerco dela, né? A gente pode discutir se é responsabilidade da família cuidar disso ou transferir isso, né? Cada um tem uma posição, mas o fato é que você tem uma questão posta, né, o que fazer. E isso te obriga a repensar as suas posturas. Por exemplo, a minha mãe hoje tem 86 anos, com alguns problemas de saúde. Ela começa a esquecer as coisas. Então eu vou lendo o Saramago, eu vou falando assim, então como é que eu ajo? Qual é o meu limite? Qual é o meu limite ético com a minha mãe que cuidou de mim a vida inteira? Então agora eu simplesmente coloco numa instituição... mas também não é justo colocar numa instituição adequada, não é melhor para ela, enfim. Então, eu acho que o Saramago ele consegue tocar muito na ferida, quando você está disposto a olhar as coisas e se colocar de alguma maneira naquela discussão, né? Não é só olhar para o outro. Eu acho que o Saramago, eu acho que a grande sacada dele é que ele por isso que eu gosto da palavra provocar, ele provoca você a se colocar naquela situação. Naquela situação. E ele provoca não só uma reflexão psicológica, mas ele provoca o funcionamento da sociedade também, tudo, né? Então, a reflexão é psicológica, é sociológica, é antropológica, né? Sobre a natureza humana, os limites até onde o ser humano vai, né? Então, assim, é realmente fantástico. E ele utiliza esses longos períodos, né? Diálogos que são incorporados
incorporados à prosa, não tem travessão, gente. Né? Você, às vezes, dá uma perdida, assim, que você não sabe onde começa o narrador, né? A fala do narrador. O outro tá perguntando, e o diálogo sabe? tá perguntando. Eu, várias vezes, tive que voltar, né? Para saber quem tá falando isso, né? Então, você gosta do estilo? Porque eu vou ser sincero com você. Eu admiro. Mas dizer assim que é uma coisa assim que, pra mim flui e tal, eu não gosto muito não, vou ser muito sincera. Não, eu gosto do estilo, mas eu não acho que ele flui. Porque te obriga a sair de um lugar que a gente está acostumado. Agora, é por isso que eu gosto. Eu acho que a gente está vivendo... eu gosto muito de uma... Não sei se você conhece, um psicanalista chamado George Forbes. George Forbes criou uma expressão que ele fala que o mundo está desbussolado, né? O que ele está querendo dizer? Que você não tem mais uma ética verticalizada no mundo. Primeiro, de um modo muito simplista. Primeiro, a natureza, então a sociedade se regia pelos desígnios da natureza, depois Deus, depois o racionalismo e a gente chega na sociedade contemporânea. E na sociedade contemporânea não tem uma ética verticalizada. O pai já não é o chefe da família, ele já não é mais esse detentor. O chefe já não é chefe das empresas, ele precisa ser líder. Enfim, o padre já não é o pastor padre, o pastor, não é isso. Então, o que ele fala? Que na sociedade contemporânea, você horizontalizou, e por isso você não tem uma ética verticalizada, não tem um norte, por isso desbussolado. E por que eu estou falando isso? Porque eu acho que nessa sociedade contemporânea, quando a gente horizontaliza, paralelamente a isso, a gente foi pasteurizando os conteúdos. Todo mundo faz do mesmo jeito. E a sociedade vai te obrigando a fazer daquele jeito. Vou dar um exemplo claro. Minha mulher ficou me incentivando a criar uma página no Instagram que a gente chamou de Rolê do Alê, para falar de comunicação, das diversas vertentes de comunicação. E às vezes eu faço uma coisa, ela fala assim, mas isso não funciona. No Instagram você precisa fazer isso. Eu falo assim, mas eu não quero fazer isso. Não, mas é desse jeito que funciona. Eu falo assim, mas eu não quero fazer isso. Resumindo, eu acho que o Saramago consegue falar assim, eu não quero fazer isso, eu quero fazer assim. Quero fazer diferente. Quero fazer diferente, quero te provocar, te tirar de alguma forma de um espaço seguro, de conforto, né? Que você realmente, Flávio, precisa parar algumas vezes. Só, peraí, eu não entendi quem que falou isso, você tem que voltar. Então, concordo, ele não flui muitas vezes. Você precisa parar, respirar, pensar e analisar. Agora, eu acho que ele cumpre um papel nessa sociedade pasteurizada, assim. A gente está falando de um autor que faleceu há 15 anos. Né? Então, em 15 anos na nossa sociedade as coisas mudam muito rápido. Equivale a mais de 50. Eu acho ele muito moderno, assim, no sentido de te tirar do lugar comum, entendeu? Ele não flui, mas ele te obriga a parar e falar assim, peraí, eu não entendi, volta a página. Eu acho isso Eu acho um privilégio a gente poder ler Saramago, né? A gente, antes de começar o nosso bate-papo, estava falando da sua filha, que ela fala que literatura é como comida. Você vai aperfeiçoando o seu paladar. Não dá para começar por Saramago. Não dá. Não dá. Você precisa ser um leitor que já vem de uma certa trajetória. Senão você vai fechar o livro na terceira página e falar, não quero saber disso, entendeu? Mas, gente, vale a pena. Eu acho que vale a pena. Muitas obras. É um vinho de safra excelente, assim, né? Ou seja, tem que começar, né, pelo vinho de garrafão. É isso. Né, e vai, é um pouco disso, é isso mesmo. Né, vai passando pelos chilenos e tal, né? E vai chegar em Saramago, que é um português de altíssima qualidade, né? Tá certo, né? Então, olha só, a obra, ela também é dividida em duas partes distintas. E que, assim, elas se comunicam, mas é um plot twist, assim, né? A segunda parte, porque aí a morte vira um personagem. Sim. Né? E eu achei isso muito fantástico. É aquele tipo de coisa que eu falo, eu achei isso muito fantástico. A personificação da morte chega a tal... isso aqui não vai ser um spoiler, tá, gente? Porque não tem como dar spoiler desse livro. É tanta coisa, cada página é de uma riqueza tão grande que, né, a gente vai falar um pouco sobre a estrutura da obra, né? Mas não nada vai ser spoiler. Mas em determinado momento, a morte vira um personagem, ela volta, né? Volta a acontecer, vira um personagem e chega a se apaixonar. Né? Ou seja, é a personificação
de algo que no livro é tratado de forma institucional, assim, a morte é uma instituição. Sim. Né? Então, fala um pouquinho mais sobre isso, assim, sobre essa personificação, né, do personagem, as cartas roxas, né, que são enviadas. Simbolicamente, né? Simbolicamente, assim, conta um pouquinho desse trecho, né, para o nosso público e o impacto disso, assim, sobre você. Sobre mim? Quando você me propôs estar aqui em um livro, as intermitências da morte veio muito na minha cabeça, porque eu tenho pensado muito sobre a morte. Né? Eu ainda não consegui definir claramente por que tenho pensado tanto sobre a morte. Não sei se é porque tenho 2 filhos pequenos, tenho medo de alguma maneira do futuro, de não estar presente, enfim. Mas eu tenho pensado muito sobre a morte. E tem uma coisa curiosa, Flávia, que é assim, as pessoas esquecem que a gente é a única espécie que tem consciência da morte. Né? Nenhuma outra espécie no reino animal tem consciência. O leão não sabe, vou morrer. Ninguém sabe. Por enquanto. Por enquanto. Talvez a baleia tenha. Talvez. Você já ouviu falar, os cetáceos e alguns mamíferos marinhos, eles têm ritual, assim, né? De ir, às vezes, para a beira da praia, na hora de morrer. Já tem alguns estudos que mostram isso. Mas o que eu digo assim, ele não vive. A baleia não fala assim, um dia eu vou morrer, então eu preciso fazer tal. Preciso aproveitar a vida, porque eu vou morrer. Talvez ela tenha nos estudos né, algum indicativo que está chegando uma hora e ela vai fazer um ritual. Como a tartaruga volta para a praia quando né, coloca os ovos. Mas o que eu estou dizendo é que nós somos a única espécie que tem a capacidade de raciocinar sobre o nosso fim. Isso, reflexivo. E essa definição determina o nosso amor pela vida. Né? E até as nossas escolhas, né, Alexandre? Você sabe que o Livrosofia foi uma coisa assim, eu já pensava em fazer alguma coisa na minha vida relacionada à literatura, que era uma paixão, mas eu só tive coragem de fazer quando eu enfrentei uma situação de quase morte, né? Na Covid, que eu fiquei, enfim, na UTI, muito grave mesmo, 60% de comprometimento da capacidade. E na UTI que eu estava, eu acho que eu fui a única, ou uma das 2 que não morreu, o resto todo mundo morreu. Nossa. Até um padre que estava do meu lado. Nossa. E aí você começa, poxa, se o padre, né, uma pessoa mais santa do que eu, que não cometeu tantos pecados, tantos erros, né, se foi, por que eu fiquei? Eu preciso fazer alguma coisa para a coletividade, né? Então foram essas reflexões que me trouxeram aqui, né? Por isso que esse livro dialogou muito comigo, dialogou muito. Obrigada por ter me indicado, né? Não, eu acho que a morte está presente na nossa vida. A gente tira, se aprofunda nisso ou não se aprofunda nisso, mas ela está presente, né? Então, dito isso, e o fato de eu estar num momento de muita reflexão, eu também perdi um amigo muito próximo de mim na Covid, assim, a gente teve Covid no mesmo período, ele foi internado, eu não, e ele acabou não saindo. Então, eu acho que quando o Saramago personifica a morte, ele traz para esse campo, sabe? Ele fala assim, gente, tá do teu lado. Vou fazer um paradoxo aqui, né? Eu acho gozado essas pessoas que se comparam com animais, sabe assim? Eu sou fulano, eu gostaria de ser... Porque a gente passou os últimos séculos tentando humanizar as coisas. Aí a gente volta para umas coisas que... não faz muito sentido isso, né? Assim, eu não estou aqui falando contra o instinto, acho o instinto importante. Mas a gente tem um processo cognitivo que é o maior processo cognitivo. A gente é uma espécie cultural, capaz de criar símbolos. E eu acho isso uma coisa fantástica, né? A gente não teria uma sociedade se a gente fosse capaz de criar símbolos. Evolutivamente falando, isso, né? Não seria, entendeu? E a gente... É uma nostalgia, né? Talvez de um passado evolutivo. Né? Falar, eu quero ser uma cara. Não, eu não quero. Eu queria ser um lobo. Não, eu não quero ser um lobo, sabe? Então, eu vou juntando todas essas coisas porque eu acho que quando o Saramago personifica a morte, ele está falando disso, assim, sabe? Gente, ela está aqui. Desde que você nasceu até o seu último dia. Ela está com você. Como você vai fazer isso? Qual é a relação que você vai estabelecer com isso? Que decisões você vai tomar na vida a partir disso, de ser sabedor deste fato? Que é a grande magia da vida.
A consciência da nossa finitude, É isso, né? Ainda que a gente acredite, né, enfim, na alma imortal, sim, mas essa existência com esse corpo, com essas relações, vai ser no mínimo diferente, né? E eu gosto muito do tom. Eu acho o Saramago que por muitas vezes ele é irônico, né? Sarcástico, é sarcástico, assim. Aí, e você se pega, assim, dialogando com a morte, né? Que é, na verdade, um diálogo com você mesmo, né? Assim, o que eu estou fazendo aqui? Quem sou eu? Que propósito que eu tenho? O que eu preciso entregar para a vida, entendeu? Me marcou muito, assim, me levou a reflexões bem, bem profundas. Não, assim, e essa sabe? Coisa da morte, se apaixonar, né? E pelo músico, pela violoncelista, né? É uma coisa assim que você fala assim, que é de uma beleza isso, assim, né? A morte e se apaixonar é um pouco de você falar da importância da vida, né? Cara, olhe para a vida, entendeu? Não fica... se até a morte se apaixona. São muitas as interpretações que a gente pode tirar dessa metáfora, né? Talvez, se a gente for fazer uma análise psicanalítica, eu não sou psicanalista, mas pensar assim, que todos nós temos essas dualidades internas, né? Morte e vida. Então, a nossa parte morta é aquilo que chama, digamos assim, para a morte, para a inação, para a manutenção no nosso status quo, ao se apaixonar, talvez desabroche para a vida, né? Então, assim, são metáforas internas que a gente pode... Eu fiquei pensando muito sobre isso, assim, por isso que eu até coloquei isso na pergunta, foi uma das questões que mais me provocou. E a morte é muito a finitude, né, Flávia? Assim, eu tenho uma... eu não lido bem com essa história de morte. Não é uma coisa, para mim, fácil assim, de lidar, né? Eu, com a minha mulher, a Carol, minha esposa, a gente tem muitas diferenças, assim. Diferenças políticas, de olhar político, diferenças de fé. Né? Ela é muito mais... Ela é uma mulher de fé, eu sou uma pessoa de menos fé. E quando você discute a finitude, assim, quando você fala de finitude, meio que você iguala isso. E surge a coisa que eu acho que é mais importante. Por isso que eu acho fantástico quando ele faz da morte se apaixonar, que é o amor. Né? Se tem algo capaz de mudar as coisas que o Saramago vai apontando, como as idiosincrasias do ser humano, os problemas do ser humano, é o amor. É o amor. Né? A capacidade de você se doar para o outro, a capacidade de você se relacionar. Então, ele faz da morte... Surgiu o amor, assim, sabe? É uma coisa muito gritante, assim. É como mim, se fosse um antídoto, né? É isso, o amor é um antídoto contra Como é que você continua vivendo? É o amor. E contra a falência das instituições também. E aí a gente entra na nossa própria pergunta. Né? A crítica social que ele faz, né? A crítica política que ele faz, não no sentido de política partidária. Ele mostra as ambivalências e, enfim, os problemas de todas as nossas instituições, né? Do Estado, da Igreja... Enfim, ele mostra o que há de pior no ser humano e nas próprias instituições. Mas também tem uma parcela de redenção nas obras. Ele não é fatalista. Ele não é fatalista. Ele não é... Ele talvez seja... ele é crítico, ele é ácido, mas eu não acredito... Eu não vejo ele como um cético nem pessimista. Né? Eu acho que ele... Eu uso muito essa expressão porque me marcou muito do Suassuna, que o Ariano Suassuna fala que é um realista esperançoso, e eu acho que talvez o Saramago se insira nessa coisa. Ele é bem realista, né? Mas ele traz uma questão de esperança, ele traz um antídoto. Sem dúvida. Né? Ele traz um antídoto. E eu sou assim, quando eu começo a ler uma obra, eu logo pergunto, tem um fator redenção? Tem uma alternativa? Porque eu sou uma pessoa muito esperançosa. Eu não gosto de visões assim, eu não me identifico. Por exemplo, na filosofia, eu não me identifico muito com Nietzsche, assim, sabe? Entendi. Não falo mal, mas não é para mim, sabe? Porque eu preciso da esperança, é uma necessidade minha. E tem uma frase nesse livro que o Saramago fala assim, a esperança vive de esperança. Ela se realimenta da esperança. Inclusive, assim, na minha função de escritora,
Eu já até escrevi assim, um poema, uma ode à esperança, porque Bacana. realmente é um valor importante para mim. Eu acho que eu não sei viver sem esperança. E aí, até essa homenagem aos livros é uma forma de homenagem, porque os livros podem, né, trazer muita esperança para nossa vida. Eu né? acho que é o que muda de fato. Exatamente. Então, fala um pouquinho mais, conta um pouquinho para o leitor assim, sobre essa questão com as instituições. O abalo, o que a não morrer causou, né, o furdúncio que causou na sociedade e nas instituições. Vamos delinear um pouquinho isso. Queria destacar uma coisa que você falou, né? O Saramago fala das instituições, mas ele fala do ser humano, que eu acho que é um outro resgate. A gente vive um período hoje de olhar para as instituições como se ela tivesse vida própria. Isso. E esquece que as instituições são formadas por seres humanos, né? Outro dia eu estava numa discussão na redação de jornalismo e uma pessoa falou assim para mim, mas é muito difícil lidar com as pessoas. Eu falei assim, então fazemos o quê? Não existe a possibilidade de existir o jornalismo sem as pessoas. Não tem plano B. A gente está tirando sabe assim, elimina. Como é que eu vou ter uma faculdade sem aluno, sem professor? Então eu acho que o Saramago cumpre um outro papel, que é colocar o ser humano no centro das discussões, pro bem e pro mal. Quando ele mostra os problemas, não. Agora, acho que ele levanta questões muito claras, assim, né? Quando ele começa logo no início do livro, ele fala do cardeal, né? Ele fala assim, sim, mas sem a morte não tem por que existir a igreja, porque você não terá ressurreição. Então é uma crítica à igreja. E aí, com o desenrolar do livro, você vai mostrando o problema do Estado. Tá bom, então as pessoas não morrem. O que serão dos hospitais? Os doentes vão ficar ad eterno nos hospitais? E quem é que vai pagar essa conta? O que serão das casas de repouso? Elas vão ficar ali ad eterno? O que será de toda a cadeia produtiva de funerárias, por exemplo, que não terá mais a morte, toda essa cadeia produtiva quebra. Então, ele vai colocando de uma forma muito irônica, assim. Até cômica em alguns momentos. Como é que as coisas... Às vezes a gente... o ser humano tem o desejo, né? Pela eternidade, né? A indústria da beleza busca a juventude eterna. A gente vive em busca disso, né? Queremos viver. Mas talvez a gente não se pergunte qual o impacto que isso gera em tudo, né? Porque você muda a lógica da sociedade. E aí que eu acho que ele aproveita para fazer uma crítica, né? A possibilidade de você, para resolver um problema, se alinhar ao crime organizado, surgiu uma máfia, gente. Surgiu então, assim, uma máfia. Né, que tá posto. Né? A gente tem milícias. Né? Se a gente fizer um paralelo, as milícias estão aí para resolver um problema de violência que o Estado não dá conta. Com mais violência. Com mais violência. Sabe assim, Então eu acho que ele vai tocando as contradições da em sociedade. Várias coisas assim. E o que eu mais gosto dele é que o ser humano sempre está no centro, assim. Na crítica social, na crítica às instituições, na crítica ao próprio ser humano, né? De a gente precisar se olhar. Eu acho que ele também traz essa questão para nos provocar uma reflexão sobre a nossa autorresponsabilidade. Né? Porque a gente, como você falou, a gente acha... Tinha até o Jô Soares, gente, isso é coisa de que tem mais de 40, tá? Quando o Jô Soares tinha o Vivo ou Gordo, sim, né? Lembro. Ele tinha um personagem que eu não lembro o nome, que falava a culpa é do governo. Sim. Né? Tomou um chifre da mulher, a culpa é do governo. Tudo a culpa é do governo. E essa é uma característica do brasileiro, né? Enfim, não sei se outros países também funcionam dessa forma, mas a gente tende a colocar a culpa de tudo nas instituições como se não fôssemos os responsáveis por elas, né? Porque o STF, porque o governo federal, tudo, né? A culpa é do prefeito. É engraçado que até pequenininho, eu lembro que eu tive um problema com o carro e tal, aí eu lembro que minha filha pequenininha falou assim, mãe, você tem que culpar o prefeito, porque a culpa é do prefeito que tinha. Então, assim, desde muito pequena isso é inserido na nossa mente, né? Então, a gente precisa refletir sobre isso, quer dizer, as instituições somos nós, né? Isso, e, por exemplo, quando eu falei do George Forbes, que ele fala que na sociedade contemporânea você precisa fazer escolhas e se responsabilizar por aquelas escolhas, não tem mais um líder lá em cima que diz para você o que você vai fazer. Você precisa fazer as escolhas. É um pouco disso. E o Saramago deixa isso muito claro. Você precisa ser responsável pelas coisas que você faz. Que eu acho que é a grande mudança. Essa semana eu estava discutindo com uma pessoa que eu
gosto muito, assim, que me ensina e me provoca muito, e a gente estava falando das lideranças políticas, sabe, assim, da necessidade da liderança política. E eu fiz uma provocação que era assim, será que a gente não está buscando as mesmas ferramentas para problemas novos? Será que a gente sempre vai continuar atrás de uma liderança que nos encaminhe para o lado certo? Sabe assim? Será que não é hora da gente construir um outro tipo de compartilhamento do poder, assim, sabe? E olha que interessante. A nossa Constituição, ela já trabalha sob a ética da crise do modelo representativo. Sim. Aí eu vou falar como advogada. Então, nós já temos na Constituição Federal diversos instrumentos de participação popular. O princípio da soberania popular é um princípio fundamental da nossa República. Então, a gente já pode exercer vários postos e várias decisões pela via da gestão direta, da participação direta da população. Houve um período na história recente em que essa participação direta era mais estimulada. Sim. A gente teve algum retrocesso e voltou a essa necessidade do pai social. É isso. E aí a gente começa a eleger de esquerda e de direita líderes populistas que se colocam nessa posição de salvadores. É isso. Né? É exatamente disso que eu acho que o Saramago fala. Ele fala disso. Não existe salvador, né? É claro, assim, não estou falando do plano material, vida, né? Na matéria. Não estou falando do plano espiritual. Embora o Saramago critique também, né? Ele tem o Evangelho segundo Jesus Cristo. É espetacular. Que Caim. Né? Eu não li ainda, mas eu li a sinopse e me pareceu que ele faz uma crítica também, enfim, aí já entra mais na esfera do religioso. Leia Caim, Flávio. Caim, espetacular. Vou ler. Mas agora eu gostei, assim, eu peguei a manha da leitura, agora eu peguei a manha da leitura de Saramago. Então, você vê como é importante, né? Os nossos convidados aí fazem essa transformação. Mas, então, assim, a gente precisa, ainda que você tenha uma fé no plano religioso, e eu também sou uma pessoa bem espiritualizada, entender que aqui na Terra, na matéria onde a gente está, não vai ter Salvador, né? Não vai ter Salvador, e esse Salvador também, né? Não vai ter padre, não vai ter pastor, não vai ter político, e que quando eles se colocam nesse papel, eles estão ali com a intenção de manipular, né, com a intenção justamente de eles são todos populistas, eles querem manipular a vontade social. Então eu acho que esse tipo de obra nos chama à maturidade social, a entender, olha, a gente precisa parar de correr atrás de um paizinho. Tá na hora da gente virar gente grande, adulto. Opa, vamos pegar a rédea, né, e tomar as nossas próprias decisões e dialogar e ter também uma postura mais colaborativa, né, no campo social, menos egoísta, né, porque ele mostra essa questão da degradação da moral humana. Ensaio sobre a cegueira, de ponta a ponta, é isso. É isso, né? E eu tive a oportunidade essa semana, antes de ontem, eu ouvi uma palestra do professor Clóvis de Barros Filho, que veio aqui a Vitória, né? Ele estava lá no Palácio e ele fala sobre isso, quer dizer, nos momentos de degradação da moral individual, a ética coletiva, né, o compliance, as regras externas se fazem mais importantes. Mas nós estamos num momento em que a gente está com crise da moral individual e está com crise também da ética coletiva. Da moral individual, porque a gente não tem mais essa ética verticalizada. Então as pessoas... Mas está na hora da gente começar a trazer, a exercer a nossa ética individualizada, no sentido não do individualismo, mas da reflexão. Sim, né? Então, mas quando você fala assim, está na hora de resgatar a reflexão, olha que curioso isso, né? A gente está vivendo, eu acho que uma das crises que a gente tem em comunicação, por exemplo, é que a gente passou a usar palavras que não necessariamente precisam ter ligação com a verossimilhança ou a verdade. Então, eu acredito em algo, não tem relação com o fato. Você não precisa ter relação com o fato. Você acredita. Se eu falar para você, eu acredito que essa caneca... Aliás, bela caneca, hein? Que bom que você gostou. Se eu falar que essa caneca é amarela e que eu acredito nessa caneca, ela não precisa ter relação com o fato de ser amarela. Então, a gente está abrindo mão de palavras que foram muito caras, né, muito importantes no período racional do iluminismo, por exemplo, como refletir, investigar, e trocando por palavras acreditar. Acreditar independe do fato.
Eu falo muito isso até para as minhas filhas. Falo assim, olha, você pode acreditar naquilo que ainda não está provado, aquilo que não é fato. Mas aquilo que é material, palpável e provado não é sujeito à crença. É um verbo que não combina, né? Isso. Que não combina com esse tipo de situação. E a gente está dando mais importância para isso do que para o outro. E aí fica aquela coisa assim, as discussões ficam assim. A era do pós-verdade. É isso, essa é a minha opinião. Sim, que seja a sua opinião, bacana. Não é de você ter opinião sobre isso. A menos que você seja daltônico, essa caneca é um tom de, vamos colocar, um vermelho roseado, né? Isso. Um rosa-choque para alguns. Não está no campo do acreditar, sabe? Então, e eu acho que as obras do Saramago, quando ele esgarça isso de uma forma tão violenta, né? Como você transforma a morte num personagem, não está no campo do acreditar. Ele está brincando com isso, sabe? Ele está no Ensaio da Cegueira, ele está brincando com as coisas assim, que eu acho que é um resgate. A gente precisa fazer esse resgate. Por isso que eu acho que ele é provocador em muitos campos, entendeu? Ele é. Vamos falar sobre essa questão da carta violeta. Né? Chega num determinado momento que as pessoas voltam a morrer, mas elas passam a receber um aviso antes. Então, assim, já parou para pensar se você recebesse uma carta dizendo que daqui, né, uma semana você vai morrer, né? Fala um pouco mais sobre isso, conta para eles como é que isso funciona no livro e como você se sentiu, assim, você fez essa reflexão? Muito. O que aconteceria comigo se eu recebesse essa carta? Duas coisas. Eu estava conversando de novo com a minha mulher sobre esse trecho específico e ela que me provocou, porque ela viu uma entrevista de um alpinista, não vou lembrar, um alpinista capixaba, que montanha que ele estava escalando, mas ele precisa autorizar, e ele recebe uma carta que ele precisa assinar. Tá, se você morrer escalando a montanha, você quer que seja feito o quê? Você quer que seu corpo permaneça na montanha? Você quer que a gente resgate o seu corpo e faça o traslado? E ele citou as intermitências da morte. Ele falou assim, fui eu recebendo a carta violeta. Porque eu nunca tinha me parado, eu vou escalar, mas eu tenho que assinar o que eu quero se eu morrer. Foi muito evidente para ele, assim. E ele prorrogou um pouquinho a escalada para resolver alguns problemas que para ele eram imprescindíveis de serem resolvidos. Que o Saramago toca, né? As relações que você quebrou e que você precisa recuperar, as dívidas que você precisa não deixar, enfim. Então, é uma coisa muito real, é alguém numa situação muito real que usou o livro para falar assim, várias vezes eu já me peguei pensando que se eu recebesse uma notícia, tô com uma doença e você vai, daqui 10 dias você vai... O que você faria, assim, né? Eu não tenho muita clareza do que eu faria, Flávia. Assim, eu acho que ninguém tem, eu não tenho muita clareza. Eu sou muito... Meu pai faleceu há 6 anos, Flávia. E eu estive com ele na última vez que ele foi ao hospital. E fui eu que entrei com ele, né? E num determinado momento eu pergunto pro meu pai assim, tá pronto? Meu pai teve câncer de pâncreas, assim, né? Eu falei, tô pronto. Eu falei assim, mas como assim você tá pronto? Eu falei, eu tô com 86 anos, eu vivi bem as coisas que eu quis fazer, cometi alguns erros, talvez eu fizesse diferente, mas eu tô pronto. Se eu tivesse 50 anos, eu não estaria pronto, estaria bem bravo, mas aos 86 eu tô pronto. Então, por que eu estou falando isso? Porque eu acho que não deve ter nada mais gratificante de chegar neste momento, desse seu encontro com a morte, e você estar em paz, sabe assim? Então, não acho que se trata dos 10 dias, eu acho que se trata de você construir uma vida que você vai chegar na hora e falar assim, estou em paz. Estou em paz. Se eu pudesse escolher, eu não queria? Não queria. Mas eu estou em paz, acho que fiz. Então, eu estou em paz. Eu tenho uma vida hoje pessoal muito gratificante. Eu tenho uma vida profissional muito desafiadora. Você falou do Clóvis. O Clóvis fala que a felicidade são momentos, né? Ninguém é feliz o tempo todo, né? São momentos de felicidade.
eu tenho vivido bons momentos de felicidade, sabe assim? E luto para estar em paz. E eu acho que o mais interessante é a gente saber aproveitar esses momentos, assim, sentir, sorver essa felicidade, né? Isso. Faz tanta diferença. Eu estava conversando outro dia com um amigo sobre viagem. E aí ela falando de viagem para a Europa, que ela amou a Itália e tal. Aí eu fiquei pensando nas viagens que eu já fiz. Eu gosto de viajar, né? Aí eu falei assim, de todas as viagens que eu fiz, a que eu mais fui feliz, que é estar assim presente, embora eu já tenha viajado, né, para a Europa, para os Estados Unidos, foi a penúltima viagem que eu fiz para Bonito, aqui. Bacana. Bonito é lindíssimo, é um lugar fantástico, assim, que todo mundo tem que conhecer. Eu já tinha ido para Fernando de Noronha também, que é um lugar fantástico, mas Bonito, eu acho que mais importante do que o lugar e toda aquela natureza exuberante que estava lá, que é uma coisa importante para mim, estar na natureza é uma coisa que eu gosto muito, foi o momento que eu estava. Porque eu estava mais madura e preparada para sorver. Então, assim, houve um momento que a gente fez a flutuação naquele Rio da Prata e a água lá é 100% transparente, é uma coisa assim surreal. E você está nadando do lado daqueles dourados desse tamanho que te dão umas rabadas de vez em quando. Aí tem uma sucuri enorme dormindo ali na beira do lago, mas tudo protegido. A estrutura turística lá é fantástica. Uma das melhores que eu já vi, assim. São todos certificados pelo sistema ISO de gestão de risco, é top de linha. Aí a gente chegou num local em que tinham muitas nascentes e tinha, assim, era como se fosse uma rua sem saída no Rio, né? Uma parte redonda, assim, e tinha uma corda, porque era um local mais fundo. E aí eu estava com meu marido, minhas 2 filhas e mais o namorado da minha filha. Aí eu falei assim, fica com as meninas aí um pouquinho que eu vou um pouquinho mais para lá. Ele falou assim, não, mas eu nado bem, né? Eu vou um pouquinho mais para lá. E aí eu fiquei totalmente imersa, né, com o snorkel e olhando aquela água brotar do fundo da areia branca. E eu simplesmente me misturei com aquilo. Que legal. Sabe? Aquela sensação que de gostoso. completa conexão com a natureza, com o divino. Eu senti a presença de Deus. Sim. Nossa, então assim, se eu tivesse feito essa viagem talvez 2 anos antes, eu não estaria tão madura e preparada para sentir o que eu senti naquele momento. Então, eu acho que muito mais importante, porque quando a gente é jovem, a gente vive correndo atrás de viver experiências. O tempo todo. Só que a maioria das vezes, a gente não está ali para viver aquela experiência. E quando a gente fica maduro, às vezes uma ida à praia, né? Um observar de uma árvore balançando, uma conversa com uma criança, ou um carinho num cachorro, num gato, você já consegue absorver aquilo como um momento de felicidade. E a experiência não está no material. Não está no material, está na maneira como você se relaciona com ela, né? Então, assim, muita gente fica assim, se eu tivesse dinheiro, eu ia num restaurante caro para viver aquela experiência, ou eu viajar para tal lugar. Eu já viajei para lugares muito mais caros e mais chiques do que bonito, e eu não aproveitei nem um décimo. Então, não é o lugar que você está, não é a quantidade de dinheiro que você tem, é como você se sente, né? E aí precisa dessa maturidade emocional, né? Para aproveitar isso, né? Eu acho que essa coisa que a gente estava falando da carta é um pouco disso que eu vivi com meu pai. Como ele teve a doença, o câncer, ele é muito difícil, dolorido, assim, né? Para a pessoa, inclusive. Para quem está em volta, mas para a pessoa. Mas, por um outro lado, ele te dá um tempo para você refletir sobre a vida, né? Eu acho que quando o Saramago coloca a carta, quando ele estipula isso, não, ninguém vai morrer de repente. Você vai ter né? Se eu vou te mandar uma carta, você vai saber. É a generosidade de falar para a pessoa, cara, pensa um pouco sobre a vida. O que você fez até aqui, né? Mas é difícil as pessoas se reconectarem com isso, né? É difícil. E tem surgido outras obras, né, sobre a morte, né? Tem um livro que eu quero até também trabalhar aqui no Livrosofia, de uma médica de cuidados paliativos, né, uma paliativista. A morte é um dia que vale a pena ser vivido, né? Então, essa reflexão sobre a morte, eu tenho uma prima que é médica paliativista também, lá em Brasília, e é muito lindo conversar com ela. Eu adoro conversar com a Elisa. Aliás, Elisa, um beijo, porque ela é mais nova do que eu, mas ela se tornou uma pessoa tão sábia por lidar diariamente com a morte, sabe? E ela me contou um caso outro dia, a gente estava voltando lá da Chapada dos Veadeiros e ela me contou uma história de um senhor que tinha uma personalidade muito difícil
E sabe aquela pessoa que tem um gênio difícil e que acabou brigando com a família toda e que estava sozinho no hospital? E que a única coisa que ele pediu, porque assim, ele estava com um quadro muito grave, então eles sabiam mais ou menos assim quando ele ia morrer, que ele não passaria de 2 dias, assim, né? A única coisa que ele pediu para ela é que ela segurasse a mão dele. Puxa vida. Sabe? Olha aquilo, assim, todo mundo no carro chorou, assim. E o medo que ela tinha dele morrer fora do plantão dela. Então, ela chegou a trocar o plantão, ficar mais tempo no hospital, para dar para aquele homem a oportunidade de ter alguém segurando a mão dele, sabe? E ela falou que ele morreu quando ela estava assim, saindo do plantão, mas aí, quando ela escutou lá, ela foi lá e segurou a mão dele. Ou seja, a felicidade dela é que ela conseguiu fazer isso, segurar a mão dele. Podemos chamar isso de amor? Isso é um amor. E é um amor por um desconhecido, É né? disso que eu acho que o Saramago fala. Fala, né? Que é o que vai vencer. Né? A travessia, o medo. Eu acho que é isso. E é o amor, gente, que vai além do amor romântico, o amor pela família. Eu gosto muito da professora Luciana Galvão, né, vez ou outra eu a cito aqui, porque eu também sou aluna da Nova Acrópole, sou aluna dela, e ela fala uma coisa assim, que quem só ama a família é a máfia. É mesmo. Quando você só se preocupa com a família, você pode considerar um mafioso, porque os mafiosos amam a família e protegem a família a qualquer custo. Então, existem aquelas pessoas que vivem em sociedade, mas tem aquela lógica do que se a farinha pouco, meu pirão primeiro, né? Tudo para mim e para os meus. Sim. Né? O amor que ele trata aqui é um amor cristão. Né? O amor é pela humanidade, né? Pelo próximo como um todo. É o amor valor, né? Muito maior do que aquilo que, enfim, que nos interessa diretamente. E essa perspectiva que você fala, assim, é um amor cristão, apesar de Saramago fazer críticas muito duras à igreja, né? Ele faz duras críticas à igreja, né? À igreja, às instituições e aos homens que manipulam a igreja. Mas a todo tempo ele traz esses valores, né? Ele traz muitas vezes os valores. Então, assim, a gente às vezes se decepciona com as instituições, tal, mas a gente precisa entender que onde tem ser humano, né? Tem isso, né? É o jogo. É o jogo, faz parte do jogo. Mas outra coisa que eu acho interessante é que quando você começa a se conhecer mais, isso tem a ver com essa nossa fase de maturidade, a gente também, eu acho que se você de fato está amadurecendo, você se torna mais compassivo com o outro, né? Porque você começa a conhecer... Você começa a ver os seus próprios defeitos, né? Julga menos o outro e olha mais para você. É isso aí, aquela história, né? Do dedo, né? Dos 3 apontados para você. Porque, eu já fiz tanta merda na minha vida. Quem sou eu para julgar o outro, né? Exatamente. Eu acho que essa mensagem que você está falando, eu acho que é tão fundamental isso, quando a gente olha um pouco para a gente, né? Quando a gente tem essa coisa da autorresponsabilidade, de se conhecer, eu acho que você muda a perspectiva de vida. É verdade. A gente já está caminhando para o final, né? Infelizmente, ficaria aqui muito tempo falando. Eu também, gostei do nosso papo. Né? Tá uma delícia, né? Mas eu queria que você falasse 2 coisas. Primeiro, além disso tudo que você já falou, o que mais dessa obra, se você deixaria de legado para quem está ouvindo, né? Mais alguma mensagem, assim, que dessa obra, da obra de Saramago, que você queira falar, olha, isso também acho que é fundamental na obra dele. Eu acho que o Saramago é quase que uma leitura obrigatória, assim, né? Sob várias perspectivas, assim. Mas acho fundamentalmente que ele é um humanista e a gente precisa resgatar um pouco dessa coisa do olhar para o ser humano, principalmente numa época que a gente fala tanto de inteligência artificial. Acho que o Saramago dá uma lição de criatividade de novo. A inteligência artificial que está posta e que vai ganhar cada vez mais espaço, ela é algo repetitivo. A criatividade humana não. Né? E essa é a diferença básica. Então, as pessoas não precisam ter medo da inteligência artificial, porque a criatividade é do ser humano. É outra mensagem que eu acho que o Saramago coloca quando ele se propõe a fazer diferente do que o status quo faz, a pontuação, o tipo de tema que ele escolhe. Acho que a gente precisa voltar a discutir questões sociais com mais profundidade, tendo o ser humano no centro das questões, que é o que ele propõe. E eu acho que você encontra isso nas diversas obras de Saramago, assim, sabe? Ensaio da Cegueira é uma crítica social grande. Ensaio sobre a lucidez, eu estou louca para ler. Ensaio sobre a lucidez é uma crítica social grande. O Evangelho segundo Jesus Cristo é espetacular, é uma leitura completamente diferente que ele faz sobre a Bíblia. Caim é um livro
que eu gosto muito, porque eu acho uma passagem da Bíblia muito assustadora. Sabe assim, eu acho muito assustador você falar para mate o outro, assim, sabe? Eu acho um irmão assustador. matou o outro, né? As pessoas não entendem o simbolismo disso. Eu, assim, não sou uma profunda conhecedora, né, da Bíblia, embora mais recentemente tenha me interessado mais, mas esse trecho, quando eu comecei a estudar filosofia, um pouquinho da filosofia oriental, eu comecei a perceber que os livros sagrados, eles têm muito mais semelhanças do que diferenças. Sim. Então, tem o Mahabharata, que é o livro sagrado indiano, que tem um livro que é o mais conhecido dentro do Mahabharata, que é o Bhagavad Gita, talvez já tenha ouvido falar. E o Bhagavad Gita, ele fala da luta entre o bem e o mal, né? É o Arjuna, que representa a consciência, o ser humano, e conversando com Krishna, que é a consciência divina, e ele está ali se decidindo entrar ou não numa guerra contra os Pandavas e os Kauravas, né? Sendo que os Pandavas são as virtudes, né, as qualidades, e os Kauravas os nossos defeitos, os nossos vícios. Só que os Kauravas são primos, são irmãos, e ele não queria entrar nessa guerra com a própria família. Então, quando a gente fala que Caim matou Abel, um irmão matou o outro, a gente não está falando de fato uma morte real, mas a gente está dizendo que a gente precisa matar, enfrentar e guerrear contra os nossos inimigos internos, ainda que sejam familiares. Ainda que nos deixem confortáveis, né? Ainda que sejam muito próximos da gente. Então, esse simbolismo é porque as pessoas fazem uma leitura muito literal da Bíblia. Faz, sempre. Né? Sempre. E o próprio Jesus Cristo falou, ele ensina por parábolas, né? Por comparações, ela é toda simbólica. E tem que ser lida também conforme o contexto histórico. Então, quando eu li o Bhagavad Gita, eu tive a sensação, falei assim, nossa, eu acho que agora eu entendi. O simbolismo da Bíblia. Buscou um paralelo. Busquei um paralelo. Não sei se essa, tá, gente, é a interpretação correta. Foi a interpretação que eu fiz, mas eu acho que faz sentido, não faz? Do jeito que você contou, para mim faz muito sentido. Muito sentido, né? A gente precisa ter coragem de matar ou de enfrentar, de guerrear contra os nossos, enfim, a nossa sombra, né? O nosso defeito, acolher. É a maior dificuldade que tem. É a maior dificuldade, né? Nós contra nós mesmos. Nós contra nós mesmos. Né? E uma última coisa que eu acho do Saramago é assim, Flávio. Eu acho que o Saramago conta boas histórias. E nós somos seres de história. Nós construímos as nossas simbologias, a nossa cultura, o nosso relacionamento, a nossa forma de viver em sociedade a partir de histórias. O Saramago conta boas histórias. Ótimas histórias, né? Ele tem uns insights sobre, né, o mote do livro, a causa do livro, pouca gente pensaria nisso, né? Em falar sobre isso. Às vezes você fala assim, nossa, que loucura, né? Ele tem um livro que eu gosto muito, que é O Último Ano de Ricardo Reis. Ricardo Reis foi um dos heterônimos de Fernando Pessoa. E até onde eu sei, o único que Fernando Pessoa não matou antes dele próprio morrer. Então, Saramago pega Ricardo Reis e volta com Ricardo Reis para Portugal. E aí vai desenrolar a história desse heterônimo. Eu acho esse tipo de construção, esse tipo de imaginação, eu acho fantástico, porque você vai buscando simbolismos, entendeu? E o cara pega, né, alguém que não existiu de fato, que foi uma criança, e transforma num personagem, né? Isso, entendeu? Muito legal, né? E só, né, como nossa última pergunta, a pesquisa Retratos de Leitura e também várias pesquisas feitas pela Câmara Brasileira do Livro e tal, mostram que a gente teve aí um aumento do número de não leitores no Brasil, né? 53% da população brasileira hoje não lê nem um livro por ano. Isso é muito triste. O Livrosofia vem aqui como uma ferramenta tentando reverter esse quadro. Como você acha, você que é um cara da comunicação, que as mídias atuais podem contribuir para enfrentar esse problema? Flávio, eu acho assim, a gente está num momento assim de muito questionamento, né? E eu acho que um dos pontos que a mídia vai buscar daqui para frente é um olhar menos massificado e mais nichado em coisas, ainda que com vários nichos, e aí você se torna massificado, né? Eu não vejo muito possibilidade daqui para frente de a mídia ter a mesma mensagem para todo mundo, né? A sociedade está muito diversa, né? Como foi até agora, entendeu? Então você tem vários adventos tecnológicos aí,
TV tem 3.0, que o governo assinou essa semana, o advento da internet. Você foi criando espaços mais nichados, para você trabalhar mensagens mais nichadas. Eu acho que a literatura, ela precisa começar daí, das pessoas que gostam de literatura e ir se expandindo, né? Eu acho que a gente não cumpre esse papel hoje, né? Você não vê... no veículo que eu trabalho, por exemplo, a gente dá muito pouco espaço para a literatura. E por quê? Porque tem uma lógica do mercado que às vezes é muito determinante, né? Vou falar desse assunto, mas eu falo desse assunto, ninguém lê. Se ninguém lê, não faz muito sentido para o nosso negócio. Mas também acho que a gente tem uma missão. A gente precisa ser provocador, precisa ter a coragem de ser provocador, de sair um pouquinho do que está posto e falar assim, cara, vou arriscar nisso, assim. Na Rede Vitória, a gente tem feito alguns testes, assim, né? A gente tem um produto que chama Vitrine Literária, com o Grijó, com o professor Grijó. Que é maravilhoso, sou super fã. Que discute literatura, né? Discute, de fato, a obra literária, com escritores, entendeu? A gente tem a possibilidade de trazer você para a Rede Vitória. Oba! Né? Eu acho que se a gente for construindo pequenas iniciativas, a gente vai atraindo esse público, né? Eu acredito muito que a mídia tem um papel educador, muitas vezes, né? A informação ela precisa ter uma vertente educacional. Naquilo que a gente começou a falar, a literatura é como comida, você vai amadurecendo o seu paladar. Então, acho que se a gente tiver pequenas iniciativas e for provocando, a gente chega lá. É uma tarefa fácil? Não é fácil. E por que eu acho que não é fácil? Não é nem pelo trabalho da mídia, porque eu acho que hoje você tem na sociedade uma ideia de que tudo precisa ser muito rápido. Né? Tudo precisa ser muito rápido. Eu não vou ficar 4 horas lendo um livro, eu preciso ver um vídeo de 2 minutos. E não é nem que o vídeo de 2 minutos não seja profundo, não é disso que se trata. Mas eu acho que as pessoas também precisam começar a se dar um tempo, assim, sabe? Precisa dar um tempo para você mesmo, sabe? Movimentos slow estão crescendo também, cara, né? A gente tem que desacelerar um pouco. Né? Não tem nada que seja mais gostoso do que você fazer uma viagem na literatura, né? Porque você vai construindo na sua cabeça a imagem das coisas, é menos óbvio, você mexe com a sua imaginação, com a sua criatividade, você interpreta do seu jeito, né? Você busca as suas referências. Então, eu acho que é um conjunto de coisas, sabe assim? Acho que nós, enquanto veículos de mídia ou jornalistas, precisamos cumprir um papel e vamos cumprir esse papel. E acho que todo mundo precisa olhar um pouco assim, acho que os pais, sabe, eu faço muita questão lá em casa, por exemplo, eu tenho um menino de 5 anos e um de 3. O de 5, ele já percebe coisas assim, então eu faço muita questão dele me ver com um livro na mão. E olha que eu gosto muito de ler o Kindle. Eu evito ler o Kindle na frente dele para que ele veja com o livro na mão. Esses dias ele fala assim, pai, o que é isso? Eu falo assim, é um livro, filho, ó. Tá lendo. Ele tem os livros dele, a gente compra livro para ele. Então, acho que a família tem um papel extremamente importante, né? Você estava falando da sua filha, eu tenho certeza que ela se transformou numa leitora porque você e seu marido devem ser bons leitores. A escola tem um papel importante. Então, acho que é um conjunto de coisas, entendeu? E que precisamos, de novo, é como se a gente falasse um pacto, assim, sabe? Todos nós precisamos olhar e falar, cara, a gente precisa resgatar o prazer da leitura, porque tem muitos benefícios, sabe? Você muda a sua escrita. E outra coisa, agora tem uma função que até então não se pensava. A partir do momento que seu filho está lendo um livro, ele está fora da internet e dos perigos que ela representa. Essa semana a gente teve, né, um pacto coletivo, graças aos vídeos lá, né, do Felca e tal. Quer dizer, a gente conseguiu unir direita e esquerda, assim, todo mundo em prol de uma causa de proteção das nossas crianças. E os livros são uma ferramenta importantíssima
importantíssima, porque a partir do momento que ele está lendo, ou que ele está seguindo booktalker, enfim, as redes sociais das pessoas que falam sobre livros, porque também é um movimento importante, né? Ouvindo podcasts, muita gente cresceu muito esse mercado, apesar de ter caído o número de leitores, né? Então, ele está pensando em coisas boas e não em ser aliciado por grupos de pedófilos e, enfim, em grupos terroristas e coisas Flávia, mais. Né? E uma última coisa assim, né? Leia de tudo, né? Sem preconceito. Busque a pluralidade das coisas, leia as coisas, não se feche num campo só, leia de tudo. Tem coisas interessantes em todas as obras. Isso te dá argumento, né? De uma discussão, num debate, num bate-papo. Leia de tudo, sem... Você pode ter os seus autores prediletos, como eu tenho, como você tem, mas se propõe a ler. Não pega um livro e eu coloco de lá. Leia de tudo, tem coisa muito boa. Você vai ficar uma pessoa mais interessante, né? Quem lê é mais legal, mais interessante, mais cool, né, gente? Isso. Querida, eu amei. Obrigado. Pena que a gente tem tempo, ficaria aqui até amanhã. Depois a gente lê outro livro e falamos de outro. Vamos falando de outro. Gente, olha, eu adorei o episódio, espero que vocês tenham gostado. Fica aí a dica, tá? Quem já tá um pouco mais avançado, leia Saramago. Quem não tá, vai se preparando, né? Começa lá pelo vinho do garrafão, até chegar, né? Nessa safra rara aqui. E, gente, até o próximo Livrosofia. E não se esqueça de se inscrever no nosso canal, de curtir nossos episódios, de compartilhar com quem você mais gosta. Até o próximo Livrosofia.